Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, está no ar Opinião Litoral desta quarta-feira, 29 de novembro de 2023. Vão participar analisando as notícias e as situações com você, o Marcelo Pavão, advogado, jornalista, e o Ronaldo Serápicos, advogado. E a gente vai começar com uma situação, não com uma notícia. O ministro da Justiça, Flávio Dino, Ronaldo, foi indicado pelo presidente Lula para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Sai de um palácio, vai para o outro do lado, lá em Brasília. Isso abre duas situações interessantes de serem analisadas. Primeiro que a suplente dele, Ana Paula Lobato, herda um mandato de 8 anos de senador, o que abre o absurdo que é esse sistema em que, quando o senador deixa de ocupar o cargo, ele é substituído por um suplente, quando deveria ser pelo segundo colocado na eleição. E, em segundo lugar, abre uma especulação também sobre o próprio Ministério da Justiça. Pode ser desmembrado em dois, Ministério da Segurança, Ministério da Justiça. O Ricardo Lewandowski, que saiu do Supremo Tribunal Federal, pode fazer o percurso contrário do Flávio Dino. E o Ricardo Capelli, que era o secretário executivo e que lidou com os atos de 8 de janeiro, lidou com os problemas no Rio de Janeiro também, pode ser o secretário de Segurança. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Marcelo Pavão. Boa tarde, o telespectador da Opinião. Bom, vamos por partes, que você juntou vários assuntos de uma vez aí, né, Paulo? Primeiro, essa questão da suplência do Senado. É importante destacar que Senado é uma eleição majoritária, diferente, apesar de ser um cargo legislativo, é diferente da Câmara dos Deputados, onde há uma representação proporcional aos dados do IBGE, de população. Então, cada estado tem um número de deputados de acordo com esse censo demográfico. Diferente do Senado, onde todos os estados têm a mesma quantidade de senadores e a mesma quantidade de governadores. Então a eleição de senador é muito parecida com a de governador. Você tem um suplente, você tem um vice, na verdade, né? E que ele assume nos casos de impedimento ou de abandono do mandato, que é o que o ministro deve fazer. A princípio ele se afastou para ser ministro e agora ele deve pedir a exoneração do cargo totalmente para poder assumir a vaga que é nesse momento ainda para a vida toda, né? É um mandato que não tem prazo de duração no Supremo Tribunal Federal. Quanto à indicação em si, Paulo, eu gostei muito de uma manchete de um grande jornal hoje, de um editorial de um grande jornal, que ele diz o seguinte, que as indicações do Supremo não são mais feitas por notório saber jurídico, agora são feitas por notório saber político. Isso porque a Constituição, ela exige, um dos requisitos para você ser ministro do Supremo Tribunal Federal é ter um subjetivo, né, a qualidade muito questionável de notável saber jurídico. Aí você tem condições de comparar alguns ministros do Supremo com grandes juristas brasileiros e você fala, o que é notório saber jurídico? Porque alguns dos ministros que estão lá não chegam aos pés de grandes juristas brasileiros que foram preteridos para vagas do Supremo, não agora, não, ao longo da história recente do Brasil. Você pega que o ex-presidente Bolsonaro, ele teve a oportunidade, ele reclamou muito desse sistema de indicação política, e quando ele esteve na presidência, ele fez exatamente a mesma coisa, indicou 2 amigos políticos, né, que não têm o notório saber político de outras personalidades que poderiam ser indicadas, assim como acredito que o atual ministro, o ex-ministro agora Dino, também não teria, se fosse competir exclusivamente por saber jurídico. Agora, para mim, é muito claro que ele tem competência política, e é para isso que ele está lá. Então, hoje nós temos bancadas políticas no Supremo Tribunal Federal, e definitivamente, hoje não há mais vergonha dessa instituição de mostrar para a população que é realmente uma jurisdição política no topo da escala judiciária brasileira. Pavão, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Ronaldo. E os outros assuntos, Ronaldo? É muita coisa, Pavão, não deixava nada para você falar, então você pega o resto aí agora. Bom, com relação a esse ponto que o Ronaldo destacou, eu concordo em boa parte que foi falado. É importante a gente destacar que a competência jurídica, técnica, o saber jurídico, o notório saber jurídico, a gente não discorda. O ministro Flávio Dino era juiz federal até 2006, ele só deixou a magistratura para ser candidato a deputado federal, depois foi 2 vezes eleito
em primeiro turno para governador e o ano passado ele foi eleito para senador. O que me preocupa muito na nomeação do ministro Flávio Dino para o STF é que desde que o presidente Lula iniciou esse seu terceiro mandato, ele vem num trabalho de implementar um plano nacional de segurança que está sendo feito de forma, ao meu ver, de forma competente pelo ministro Flávio Dino, e a minha preocupação é a continuidade desse plano. Se for o secretário executivo, Ricardo Capelli, o sucessor no Ministério da Justiça, eu particularmente entendo que o plano pode ser colocado continuar em andamento. Mas se, por exemplo, entra o ministro aposentado Ricardo Lewandowski, que politicamente a gente desconhece qualquer atividade dele no desenvoltura política, eu vejo que haverá muito problema na condução desse plano. Pior ainda se o ministério for dividido em dois. Então, é aquela tal história. Se o presidente Lula queria ser equiparado aos seus antecessores, nomeando os ministros da Justiça, os amigos da Justiça, então ele se equiparou. Teve a oportunidade de fazer diferente, ele poderia ter nomeado uma outra mulher, uma mulher preta, inclusive, ou um jurista preto, ele poderia ter colocado a diversidade no STF com competência jurídica, mas optou por fazer mais do mesmo. A gente não pode esquecer, o André Mendonça era ministro e rezava junto com a família, quer dizer, não dá para você tirar o Bolsonaro dessa. Michel Temer era a mesma coisa, Alexandre de Moraes era ministro da Justiça, Jobim era ministro da Justiça, foram todos. O Jobim era chamado, ironicamente, de líder do ministro Fernando Henrique exatamente, no Supremo, não é? Exatamente. Então o presidente Lula fez mais do mesmo, e isso me preocupa, porque o Supremo passa a ser aquela coisa de um puxadinho político, e eu concordo plenamente quando o Ronaldo faz essa crítica, e isso abastece os críticos contrários ao STF, o que é muito perigoso quando você começa a discutir a justiça e corporativamente. Na Venezuela, a dupla Hugo Chávez e Maduro aparelharam o Supremo, lá chama Suprema Corte, né? Tem um embate político interessante sendo travado entre funcionários de algumas categorias, metroviário, ferroviário, e também urbanitário da Sabesp e o governo Tarcísio de Freitas, Pavão. Ontem foi a terceira grande greve de metroviários e ferroviários contra o projeto de privatização de todas as linhas do metrô e da CPTM. A Sabesp também está na linha de tiro, embora os urbanitários não tenham aderido a essa greve, e o confronto político aí está claramente determinado. Paulo, se havia alguma dúvida... Delimitado, melhor dizer. Se havia alguma dúvida que a privatização da Sabesp vai prosseguir e de outros órgãos estaduais, então tirem as suas dúvidas, porque os sindicatos e os trabalhadores, eles decidiram apoiar a privatização ao fazer essas greves. Porque é inadmissível que você se coloque contra uma privatização, uma desestatização, parando e impedindo as pessoas no seu direito de ir e vir, impedindo de trabalhar. O que a gente está vendo é uma lambança dos sindicatos, são movimentos absolutamente patéticos que estão só fortalecendo o governo estadual nas suas intenções. Aqui eu não faço um juízo de valor, olha, privatizar é melhor, eu não sou técnico. Eu gostaria, quando a gente falava aqui na época da pandemia, sobre favorável ou contra a vacina, a gente sempre ouvia médicos, técnicos. Eu gostaria de ouvir engenheiros, profissionais da área, que fale, olha, a privatização, a perda do controle acionário vai ser boa. Não, os sindicatos perdem uma grande oportunidade e entregam de bandeja o que o Estado quer. E mais uma vez, o que a gente estava prevendo vai acontecer. Lembram das greves intermináveis dos bancários? Então, hoje bancário é obsoleto. O que os metroviários, os urbanitários estão fazendo
é se colocar como obsoletos e vão seguir esses objetivos da desestatização, não tenho dúvida. Ronaldo, tem um aspecto dessa greve que eu não lembro de ter visto alguma coisa parecida, mas foi constatada uma explosão de atestados médicos, principalmente entre os grevistas da CPTM, e o caso virou caso de polícia, né? Essa explosão. Está sendo investigada na polícia essa onda de atestados médicos, grevista trambiqueiro que fez isso, né? Então, é duvidoso isso, Paulo, porque, primeiro, tem que investigar, né, se há uma quantidade exagerada, pode ser, e provavelmente tem alguma coisa errada, não pode acontecer, você não pode ficar produzindo atestados, então é função da polícia investigar, saber se tiver fraude na expedição desses atestados, as penalidades têm que ser aplicadas. Mas você sabe que muita gente procurou atestados médicos, a informação que a gente tem recebendo, para não participar da greve. É gente que não concorda com a greve, que se for e tentar trabalhar vai sofrer represálias, vai apanhar, vai passar por tumulto, então ele prefere não comparecer no trabalho. Então são umas coisas que o governo também podia encontrar uma forma de proteger aqueles que não querem aderir à greve. Quem não quiser aderir, fica em casa e nós não vamos contar, não precisa de atestado, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas tem que apurar porque é uma situação. E de resto, tem que concordar 100% com o Marcelo, uma greve politizada, como foram as greves dos bancários, a greve em que você não explica nada à população, simplesmente prejudica a população, coloca ela numa situação terrível, eles não têm a mínima ideia do que está acontecendo, não concordam, nem sabem quais são os objetivos dos grevistas, provavelmente, como eu falei, essa quantidade de atestados é gente que também não concorda com eles, que trabalha lá dentro. Então, não dá para entender esse tipo de coisa. Os bancários conseguiram destruir totalmente a relação dos funcionários com os correntistas. Eu não piso numa agência bancária desde 2018, porque fiquei com trauma. E os bancos aproveitaram essas greves para informatizar todo o serviço, de maneira que, como eu e outros milhões de usuários optaram por não ir mais nas agências, acabou o emprego do bancário. Eu gostava de ir no banco, gostava de ir na agência, falar com o meu gerente, tomar um cafezinho. Eles me obrigaram a desistir disso. E é por isso que bancário hoje não existe mais. E em breve vai ter robozinho fazendo o serviço metroviário, porque a população não quer saber de gente que indiscriminadamente prejudica pessoas inocentes, que não tem nada a ver com essa briga. O Ronaldo levantou essa hipótese que é realmente muito factível, né? A pessoa não quer ir participar da greve, não quer participar da greve, mas não tem condição de trabalhar, então apresenta o atestado médico. Agora, de qualquer maneira, vamos combinar que é fraude, né? Quem fornece o atestado vai responder por isso. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, nesta quarta-feira, o Ronaldo Serápicos e o Marcelo Pavão analisam as notícias, as situações com você. Tem duas notícias da Baixada, que são notícias diferentes, uma de Cubatão, uma de Praia Grande, mas as duas têm um aspecto assim meio assustador. E em Cubatão, uma menina de 6 anos, na Vila dos Criadores, foi atingida no braço, ficou ferida por uma bala perdida num confronto entre policiais militares que procuravam embarcações roubadas numa marina, na Ilha Caraguatá, e criminosos na Vila dos Criadores ontem à tarde. E no dia 20, morreu, há um pouco mais de uma semana, mas o diagnóstico só saiu no dia 27, morreu um jovem de 15 anos de Praia Grande, vítima de leptospirose, que é uma doença contraída, transmitida pela urina do rato, e o pai do menino não sabe dizer como ele se contaminou, Pavão. Então, Paulo, são duas situações diferentes. Né? Em relação à menina de Cubatão, é mais um caso de criança achada por bala que se fala perdida. Porque não tem bala perdida, né? Ela sempre acha. E a gente está vendo isso cada vez mais ficar comum e a gente cada vez menos se incomoda. Isso é o que mais me preocupa, porque há uma perseguição, a polícia tem que atirar, sabe? Toda uma série de treinamentos, uma série de situação que, no final das contas, a gente fica buscando assim, de onde que saiu essa bala? Saiu do bandido? Ah, é do bandido, essa é da polícia. A gente não pode se acostumar com tiroteios,
com civis, como no Rio de Janeiro, a gente liga a televisão, é criança que é atingida na cabeça, na quadra de esportes, é criança que está brincando na porta de casa e toma um tiro, e a violência está sendo banalizada, como se, olha, no mundo distante a violência existe, no meu mundo não. Está aqui, uma criança de 6 anos foi ferida a bala, felizmente foi no braço e de raspão, né? Então, felizmente, a criança vai se recuperar, mas a gente precisa começar a se posicionar em relação ao crime, em relação... A gente tem falado aqui semanalmente, milhares de celulares roubados, centenas de bicicletas, e não sei o quê, e assaltam loja, e a gente acha que nada vai chegar a gente. E é exatamente aí o ponto. Cada um que adquire um celular, produto de roubo ou furto, cada um que compra uma bicicleta, cada um que aceita um produto originário de roubo, seja num ferro velho, seja numa situação, inclusive jogo do bicho, que todo mundo fala, olha, é um jogo só de coisas boas. Não, está enfiado também com toda essa marginalidade. E a gente acha que não tem nada a ver. Então, cada um de nós temos um pontinho nessa questão da menina ser baleada. A gente precisa começar a reavaliar os nossos valores, as nossas atividades, os nossos objetivos. Sabe, se um telefone custa 5 mil, te oferecem por 500, não é uma galinha morta, não é uma vantagem, é produto de roubo, é produto de furto, e a gente precisa se posicionar em relação a isso. Com relação a esse rapaz que morreu de leptospirose em Praia Grande, a gente sabe. Mais uma vez, a gente tem que apelar para a educação. Ele não sabe de onde veio o pai? Provavelmente não. Mas hoje de manhã a gente estava até conversando com o Antônio Carlos Gonçalves, o Fifi, presidente da CT, ele falou, as latinhas de refrigerante, se você não desinfeta, se você compra e não passa um álcool, alguma coisa, você pode, refrigerante, cerveja, você pode estar colocando a boca no lugar onde o rato foi. Mas principalmente, a gente precisa alertar a questão do lixo. Laranja, limão. A gente precisa alertar para a questão do lixo. Nós, brasileiros, eu, você, todos nós aqui, nós precisamos aprender muito no descarte do lixo. Porque a gente acha que lixo é para ser jogado no poste, em qualquer lugar, não é para ser protegido. Então tem gente que, por exemplo, sabe que domingo à noite não tem caminhão de lixo passando em lugar nenhum, mas as pessoas vão lá, colocam o lixo, cachorro vai, pessoas em situação de rua vão, vândalos vão. Então a gente precisa começar a ter uma empatia, a gente precisa começar a desenvolver isso a partir da nossa casa, a partir dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos pais, passar valores, o descarte organizado do lixo, o descarte consciente, limpar a questão da comida, restos de comida para os ratos não virem, porque muito provavelmente uma das hipóteses é lixo em excesso, enchentes por causa das chuvas, os ratos vão e a água fica contaminada. É uma das vertentes. Então, educação, 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 começa de casa. Essa morte, Ronaldo, é em Praia Grande, e a gente não pode deixar de lembrar que no ano novo, no começo desse ano, foram retiradas 2.000 toneladas de lixo da praia de Praia Grande, depois do ano novo. Nesse feriado de 20 de novembro, que caiu numa segunda-feira, nesse fim de semana, contando a segunda-feira, foram retiradas 400 toneladas de lixo das praias de Praia Grande. Sim. E nós até discutimos isso aqui, que havia uma lentidão em alguns momentos para o recolhimento do lixo das praias. E a praia, infelizmente, ainda é um dos locais onde mais se contamina. Não com doenças tão graves, mas doenças de pele, infecções no aparelho digestivo, disenteria. Então, isso são doenças muito comuns na praia. Esse caso do menino, leptospirose, é uma doença que tem que ser notificada, de notificação obrigatória, a autoridade sanitária tem que investigar para ter uma noção da possibilidade de um surto. Uma doença que está praticamente, não digo extinta, mas muito rara hoje em dia. São poucas as pessoas que contraem, e toda vez te chama atenção para saber que você pode ter um surto na comunidade dos ratos, né, onde você tem aquela ninhada de ratos, todos eles estão contaminados, e aí eles podem se transformar num risco para a população. Se for um caso isolado, aí tudo bem, mas tem que ser observado. O caso da bala perdida, Paulo, veja, nós precisamos dar subsídios para que a polícia possa se proteger em situações como essa. Se proteger da opinião pública, inclusive. E eu acho que o futuro são realmente as câmeras,
nos policiais. Alguns policiais reclamam, acham que vão ser tolhidos, acham que de vez em quando o cara pode ser mal interpretado em alguma atitude, mas é um aprendizado. Porque a gente sabe, o policial, ele precisa tomar cuidado quando atira. O bandido não precisa. Então, a maior parte das balas perdidas, com certeza, são de bandidos, não são de policiais militares. Ah, pode acontecer? Pode acontecer. Por isso que a Câmara vai dar às autoridades as circunstâncias atenuantes para que esse policial não seja responsabilizado, porque você depois faz a perícia na bala e tal. Não é difícil saber, como esse caso aqui, não vai ser difícil saber quem foi que alvejou a menina, mesmo que por acidente. Mas com a Câmara, o policial tem como se defender. Ó, não fui eu que atirei primeiro, né, nós estávamos sob risco de vida, não havia um outro ângulo, a menina estava num lugar que nós não podíamos esperar que ela estivesse. Então, acho que esse é o futuro. O Estado investir para que o policial possa se defender de situações como essa. Outra notícia local, Ronaldo, hoje é a principal manchete, inclusive, do jornal A Tribuna, é a divulgação de um estudo pela Organização das Nações Unidas da ameaça de regiões costeiras terem áreas urbanas submersas até 2050. Santos e Rio de Janeiro estão entre essas cidades. E a nossa reação é curiosa, né? A gente comenta hoje, aí sobe do noticiário, daqui a 3 anos vai voltar, a gente vai comentar de novo. Daqui a 50 vai estar debaixo d'água. Parece aquela coisa que o avestruz, quando tem o perigo, enfia a cabeça na areia para não ter o perigo. Só que no nosso caso a gente não vai ter areia para enfiar a cabeça, né? Porque a areia vai estar embaixo do mar. Paulo, você que gosta de estatística, né? Tinha um sujeito chamado Malthus que inventou a teoria da escassez. Ele fez a continha e chegou à conclusão que a população ia crescer muito mais que a capacidade do mundo de produzir comida, e nós íamos morrer todos de fome. Isso não aconteceu, porque a população desacelerou o seu crescimento e os meios de produção foram aprimorados. Hoje o agronegócio brasileiro, por exemplo, produz 12, 10, 15 vezes mais do que produzia há 2 décadas atrás. Não estou falando de uma coisa que acontecia há 500 anos atrás. A produção brasileira cresceu estrondosamente em alguns produtos, é verdade, não é tudo, mas estrondosamente em alguns produtos por causa da automação agrícola. Hoje você pega uma plantação de milho, de soja, é tudo automático, tudo feito por tratores especializados. Então eu acredito que nós temos um longo caminho aí antes das nossas praias estarem submersas. É preciso estudos mais prolongados, um acompanhamento e a possibilidade de medidas de mitigação dessa possibilidade. Você sabe que Santos está fazendo um trabalho de remoção da areia para evitar assoreamento, para evitar a juntada de areia em determinadas partes. Existe um estudo da hidrodinâmica na nossa Bahia, o caminho que a água faz dentro da nossa Bahia. Então tem muita tecnologia pela frente para a gente falar isso, né? Mas por via das dúvidas eu já estou procurando uma casa no interior, lá em Atibaia, bem alto, mas não acredito por enquanto nisso não. Paulo, eu estou procurando meu barco, né? Porque eu moro em frente à praia, eu já estou procurando. Mas o fato é, a gente está tentando ser leve no comentário, mas o fato é que o tempo está passando. Ontem era o ano 2000, lembra? Do bug do milênio. Já estamos indo para 2024. O tempo passa muito rápido. E o que a gente vê é nada a ser feito. Colocaram uns sacos de areia aí como, está resolvido. E é só encontrar biólogo, encontrar engenheiro, que todo mundo coloca em dúvida esses sacos de areia que não impedem grandes coisas. Mas, infelizmente, enquanto no Brasil a gente não tiver uma política de governo, uma política de Estado, seja no município, no Estado, na União, que são políticas públicas e de setores que não podem ter solução de continuidade. Infelizmente, nada no Brasil, nada tem garantia de sobreviver ao sucessor do mandatário de plantão. Isso é no município, isso é nos municípios, nos estados e no país. Infelizmente, a gente sabe o que tem que fazer, sabe como tem que fazer, sabe por que tem que fazer, mas nada é feito. E aí troca, tem uma eleição, na eleição seguinte se esquece, é outra prioridade, e assim o Brasil vai andando. E é como o Ronaldo falou, ele vai para Atibaia, eu vou comprar um barco, porque ninguém está fazendo nada. Só antes que alguém diga que não tem o que fazer, que não vão ficar debaixo d'água mesmo, lembrar que várias cidades na Holanda ficam debaixo d'água. Então tem o que fazer, a tecnologia já existe, né, para você... Ficam abaixo do nível do mar, muito abaixo, né? O Roterdã e outras cidades ficam abaixo do nível do mar e com tranquilidade. Nunca se soube de nenhuma inundação, como estão falando aqui para o Santos. O Rio de Janeiro já é mais complicado, é um outro tipo de baía.
Mas também acho que dá para fazer sim. Tecnologia, construção civil, isso é possível de tirar essas cidades debaixo d'água. Na verdade, Santos é uma cidade que se preocupa com isso, estuda essa questão. Mas as diretrizes, as normativas para atenuar o impacto climático, minimizar esse risco, não são regionais, elas são mundiais, né? Passa pelo consumo de combustíveis, passa pela maneira de ajuntamento dos rebanhos, passa por o uso do ar-condicionado, tem aquecedores, principalmente no hemisfério norte, movidos por óleo, né? Então tem muitas medidas que podem ser tomadas para minimizar esse impacto. O carro elétrico diminui a poluição? Diminui, mas aí aumenta a poluição da produção da bateria, do descarte. O certo é que a gente precisa pensar nisso. E tem um filme, Ronaldo, muito interessante, do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, até o nome é interessante, né? Uma verdade inconveniente, porque parece que a gente não quer muito tomar contato com essa realidade. E é um fato, ninguém quer falar disso, né? As grandes nações, vai perguntar para a China se eles querem falar sobre sustentabilidade. Não tem condição. Você falou de vários itens que causam poluição. O CFC, que está proibido no mundo todo, é usado lá pelo 1 bilhão de habitantes na China todo dia. O CFC do gás de refrigeração, né? Antigo. E sprays e tal. Alguma coisa a complementar, Marcelo Pavão? Você acredita nisso ou você nisso também é São Tomé? O quê? Que o mundo está submergindo? Está derretendo, o polo está derretendo. Uma hora iceberg da história lá dos 30 anos congelado está sendo libertado. Está subindo. A gente sabe, vários países lá no Pacífico, aqueles países que são ilhas, vão desaparecer, já estão desaparecendo. Cidades do Nordeste aqui estão caindo, na Paraíba, Sergipe, tem várias cidades que a costa já foi. Agora, eu sou São Tomé, assim, fazer o que foi feito nos Países Baixos em Santos, eu pago para ver. Como é que você vai fazer uma barreira mantendo o porto ativo? Ou acaba com o porto ou faz a barreira. Duas observações. Uma, que a gente vai ter que mudar esse codinome do Marcelo Pavão. Tem que qualificar. Ele é São Tomé para as coisas boas. Nas coisas ruins ele acredita. Ele não é São Tomé. Eu não acredito. E a outra, ontem, durante o jogo do Corinthians e Vasco, eu vi um torcedor do Corinthians falar assim, quando o Corinthians perdia por 2-1, o torcedor falou assim, se o Corinthians virar esse jogo, eu corro na praia com biquíni cor-de-rosa, fio dental. Eu falei, depois que virou, marca a hora e o local para a gente acompanhar essa corrida aí. O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Voltando com o Opinião Litoral, agora é o último bloco. O Ronaldo Serápicos e o Marcelo Pavão estão analisando as notícias com você. Pavão, tem uma notícia interessante que algumas polícias dos Estados Unidos estão recomendando que usuários do iPhone desativem uma função que vem com o sistema operacional novo, que é a Dark Name, que quando um iPhone se aproxima do outro, eles trocam automaticamente cartões de identificação, cartões de contato, né? Para pessoas idosas pode confundir um pouco, dizem as polícias, e para os mais novos pode comprometer a privacidade do contato, né? Eu acho que, Paulo, não apenas para os mais velhos e nem para os mais novos, acho que para qualquer pessoa pode significar um grande perigo. Porque você compartilhar informações pessoais com quem você não faz ideia gera uma insegurança por si só, né? Então são facilidades que os fabricantes de celular, as operadoras produzem e que as consequências vão ser estudadas depois. É como aquela questão da aproximação do cartão. Um monte de gente acha muito fácil, olha, não precisa colocar senha, bota o cartão em cima, paga, ó que lindo, que maravilha. Mas nos shows de rock que a gente tem visto, as polícias têm noticiado dezenas, às vezes centenas, de pessoas que ficam passeando durante o show, passando o cartão, e quando a pessoa vai ver, já foi debitado 100, 200, 300 reais de cada um em várias vezes. Então são facilidades que as pessoas não estão muito habituadas.
e não é qualquer um. Isso me preocupa muito. É o que está sendo feito hoje. O Pix é uma facilidade? É. Você ter um aplicativo do banco no celular é uma facilidade? É. Agora, você deixar habilitado o aplicativo do banco com a senha muitas vezes visível, ou então, como acontece com muita gente, que bota a senha na carteira, anota atrás do cartão, né, para não esquecer, tem um lembrete ali. O que a gente está vendo hoje? Pessoas estão sendo sequestradas e obrigadas a fazer o Pix. Por quê? É imediato, muitas vezes você não consegue reverter, porque vai tentar de você depois falar, a coisa já foi. Então, assim, são modernidades que precisam ter muita atenção. Como você disse, não é à toa que as autoridades policiais americanas já estão de alerta e em muitos lugares essa opção está sendo requerida a sua proibição. Pela vulnerabilidade, Paulo. Olha, Paulo, é que as pessoas estão usando a tecnologia, cada dia que passa aprende uma coisinha. Né? O sobrinho enfim, explica como é que faz, o netinho ensina e explica como é que funciona, e as pessoas que não gostam de tecnologia, querem só saber onde eu aperto, elas estão começando a usar, porque algumas coisas realmente são práticas, como é o caso do Pix e os pagamentos por aproximação. Mas quem vai usar tecnologia tem que aprender a usar a tecnologia para poder se proteger. Não é difícil você se proteger, nenhum pagamento é feito sem o desbloqueio do celular, então você tem que desbloquear o celular ou colocar a sua senha, só aí que ele aceita, e você pode estabelecer limites. Você pode colocar um limite para Pix de R$50, né, durante o dia, e aí para você pagar uma continha, uma coisa simples e tal. E a mais importante de todas, né, a melhor dica de todas, é você ter um segundo celular em casa e guardar os seus aplicativos de banco lá, dentro de casa. Quando for para a rua, não leva as suas economias, né? Não leva o dinheiro que você guardou a vida inteira para a rua para um bandido te levar, sequestrar e te obrigar a fazer. Hoje é muito simples, você abre uma conta digital, né? Você põe lá o dinheirinho do dia a dia, tal, cancela qualquer possibilidade de Pix alto, de empréstimo e tal, avisa o banco, eu não quero nada disso, cria uma senha boa e acabou. As pessoas têm que parar de ter preguiça e principalmente parar de achar que é fácil de ganhar moleza, né? Que é fácil de ganhar dinheiro com moleza. Porque a maior parte dos golpes é gente que achava que estava fazendo um grande negócio, é golpe de boleto premiado, é golpe de leilão de coisa muito barata, é um site da internet que está... É o cara que está vendendo o iPhone pela metade do preço, então é por isso que o pessoal gosta de entrar pelo cano, né? Quando ele vê o iPhone pela metade do preço, ele dá a senha, o telefone, o CPF, e aí depois reclama que é o aplicativo que não é seguro. Olha, Ronaldo, você citou a multiplicação das safras brasileiras de grãos. Eu lembro, no século passado, quando a meta do Brasil era atingir uma safra de 70 milhões de grãos. E naquela época ainda era menor do que a safra argentina, a safra brasileira. Em 2010, essa safra era o dobro dessa meta, 150 milhões de toneladas. Deve ter sido a Dilma que bolou essa meta. Dobrou a meta. No ano que ela ganhou a eleição, dobrou a meta dos 70 milhões. Hoje, bate em 320 milhões de toneladas. Então, até errei com a conta. É 4, 5 vezes quase maior do que a meta que era de 70 milhões. Né? Então, é um potencial que existe. Agora, isso é positivo? Altamente positivo. O Brasil teria, na verdade, alimentos para a população toda, tendo 210 milhões de habitantes, uma safra de 300 milhões de toneladas de grãos, né? Mais do que uma tonelada por habitante, na verdade. Embora também sirva para ração, para gado, né? Para galinhas, frangos e tal. Agora, tem uns inconvenientes também dessa safra, que é o uso de pesticidas, né? O uso de fertilizantes. Estudantes da FATEC de Praia Grande apresentaram em universidades estrangeiras um estudo que relaciona o uso de um pesticida que é proibido na União Europeia e é usado no Brasil, que teria matado 500 milhão de abelhas entre 2018 e 2019. As pessoas não têm ideia da importância das abelhas para o ecossistema, né, mundial do planeta. Mas se isso acontece realmente, eu não acredito que as autoridades europeias já não tenham proibido a entrada desses produtos. Sabe, vários produtos brasileiros foram modificados na forma de
de produção, porque a comunidade europeia simplesmente fala, não, esse produto eu não aceito, esse produto tem aqui um pesticida que não é aprovado. Então, para mim é uma informação meio duvidosa, não acredito que a comunidade europeia tenha permitido que isso aconteça. Não, e a comunidade europeia vetou esse pesticida. Talvez antes do veto, então demorou para... Porque esse é o risco das tecnologias. Você está falando de carros elétricos, aí está todo mundo animado com o carro elétrico, mas a gente não tem informação suficiente ainda sobre os impactos do carro elétrico no meio ambiente. Daqui a pouco nós vamos descobrir que existem outras coisas negativas além da bateria. Então você precisa dar um tempo para a tecnologia amadurecer, ser testada, ser utilizada na prática pela população. E aí, de vez em quando, erros acontecem. Eu não acredito que o Brasil tenha deliberadamente criado um pesticida, utilizado um pesticida que faz mal para o ecossistema, que é o nosso principal mercado do consumidor, né? Se a Europa tiver dificuldade com a sua produção, pela morte dessa quantidade de abelhas, eles não têm como pagar os produtos que nós exportamos para eles. Então as pessoas têm que entender que hoje é um grande sistema global que vai correr atrás para que a tecnologia encontre as alternativas para evitar esse tipo de contaminação. A única coisa que ainda não é consenso no planeta, Paulo, é os danos ao meio ambiente, aos homens, às pessoas, né? Um pesticida que mata a gente e tal, isso daí tá extinto, tá barrado. Agora, muitos países ainda são tolerantes com florestas, com rios, com terras, e isso é que é o grande problema hoje do aquecimento, a produção em massa em alguns países, tanto da pecuária quanto do agronegócio, e que estão gerando, sem dúvida, um aquecimento global, sim. Tem o dano direto, por exemplo, o amianto, né, que foi proibido no Brasil, mas tem o dano indireto, que é esse que vai para o solo, que vai para o rio, que vai para o mar, né? Olha, Paulo, Ronaldo, a boiada passou. Né? A boiada passou. Esse era o objetivo, a boiada passou. Os agrotóxicos que já eram proibidos no Brasil foram reabertos o seu consumo. Recentemente, agora, não sei se foi essa semana ou semana passada, mais uma legislação aprovada no Congresso, relaxando mais ainda a aplicação de agrotóxico. Que eu acho que a gente tem que começar a mudar o nome. Não tem que falar agrotóxico, tem que falar veneno. Sabe? A gente, sabe, é que nem fake news. É mentira. Sabe? A gente romantiza as coisas. São venenos. E, infelizmente, a Europa deixou de ser o nosso principal parceiro. Hoje, os nossos parceiros principais estão lá, no Oriente Médio e a China. São os principais parceiros, onde a gente manda. Hoje mesmo, está lá o presidente Lula, estava ontem na Arábia Saudita, aí a gente estava falando... Está hoje também. Hoje. Nós exportamos os alimentos e a gente importa o que a gente já exportou de forma processada. É patético o papel do Brasil hoje. Nós viramos o quintal de produção de todo mundo. A produção nacional, nós temos muita gente com fome, porque toda esses milhares e milhares, milhões e milhões de produção são de soja, de milho, de frango para lá, é de carne que a China leva. Então a gente precisa começar a ver que essa produção também, e aí eu discordo um pouco dos meus parceiros aqui de mesa, essa produção ela não é voltada sequer para a riqueza nacional, porque são tantas empresas pan-nacionais que estão envolvidas, que eu tenho muita dúvida se esse dinheiro fica aqui ou se nós somos apenas o quintal para a produção dessas coisas. Porque a China, o pessoal fala, vai ter invasão da China, o comunismo vai chegar. Não, a China não precisa. A China comprou as fazendas. E a gente hoje virou o grande pasto da China, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Catar. Toda essa turminha não produz nada lá. Nós produzimos e vendemos. E o pior, a gente recompra, como o da China, a gente compra, a gente vende o minério e a gente compra o parafuso. Olha que bonito, a gente nem produz mais o nosso parafuso. Pablo, muito rapidamente, porque a gente avançou no tempo, mas tem uma pauta que você vai gostar. A União Europeia permitiu o veto ao véu islâmico para empregadas de repartição. É uma bomba relógio que a gente, infelizmente, só vai aguardar a hora que ela vai explodir. Isso começou há mais de 20 anos, né? A França proibindo o véu, teve uma época que você não podia colocar nem o crucifixo nas escolas. Isso é uma guerra do submundo
que não é combatível, porque o que você vai fazer agora? Na União Europeia você não pode, funcionário público, usar o véu. Mas então, você tem liberdade de expressão, você tem liberdade religiosa ou não? A União Europeia está dizendo que não, que você não tem liberdade de expressão e direito à liberdade religiosa na Europa. Isso, para mim, é uma bomba relógio e a gente vai aguardar uma hora que isso vai estourar e não vai ser bom para ninguém. Ronaldo, você gosta dessa pauta também? Eu também concordo com o Pavão rapidamente. Para mim é o equivalente a você vetar as pessoas de usarem um crucifixo, por exemplo. Né? Ou você tem respeito a todas as religiões, ou você é um Estado que não é laico, é um Estado que é sem religião, né? É um Estado de irreligião. E não é o que acontece nem na França, nem no Brasil, nem nos países democráticos. Você tem respeito às religiões. Quando alguma coisa interfere diretamente na lei do país, então, por exemplo, o uso do véu, você tem que se identificar, você tem que passar por controles de segurança e tal, e se a pessoa se recusa a ser identificada, aí eu acho que poderia haver um veto nesse sentido. Agora, proibir o uso indiscriminadamente não tem sentido. Eu também posso ser obrigado a tirar o meu crucifixo quando eu passo no detector de metais. Olha, está pitando o seu crucifixo, eu tiro. Então, tem que haver uma harmonia entre a segurança e o Estado e a liberdade de expressão religiosa das pessoas. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quarta-feira, agradecendo a participação como comentaristas, analistas, do Marcelo Pavão, do Ronaldo Serápicos, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.